Hoje, eu espero comentar bastante, é sobre a forma como muitas pessoas, muitos geleieiros, muitas fábricas produzem geleias, e a característica não condiz com a realidade, ou pelo menos com os parâmetros descritos em legislação. Mas, enfim, eu vou mostrar também para vocês o que é um gel que eu considero perfeito, tendo como base a legislação. Um gel perfeito, um gel duro demais, um gel mole demais. Esse que é um defeito muito comum nas geleias. Para isso, para que a gente consiga uma geleia com um gel característico, a gente precisa, como eu já disse em outros vídeos, e vou falar muitas vezes, pectina, ácido e açúcar. Hoje vamos falar de pectina. As frutas, algumas delas são excelentes fontes de pectina, que é essa fibra solúvel, em resumo, tá? Não vamos falar da bioquímica aqui, mas é necessário que ela esteja no meio para que esse gel se forme. Ali em parceria com o ácido e com a sacarose, que depois se quebra aí para transformar em gel, em molécula menor. O que acontece, gente? O primeiro erro que eu tenho observado muito é a forma incorreta de se extrair a pectina, ou pelo menos a forma o que se acredita que é a pectina. Então, você pode usar uma pectina comercial, que algumas pessoas, eu sou artesanal, eu não posso usar comercial. A pectina comercial nada mais é do que a pectina da própria fruta, só que ela já passou por um processo ali dentro de uma indústria para que seja muito mais fácil da gente usar dentro das nossas produções. Mas que também é natural, viu, gente? Vários aditivos podem ser naturais. É claro que existem os artificiais, existem alguns que não são legais, mas os aprovados e se, obviamente, adicionados no intervalo correto, que a própria Anvisa permite, não tem problema. Então, vamos lá. Voltando para a pectina, que se deixar eu vou enrolando. A pectina é uma fibra solúvel, em resumo, e por uma fruta que a gente consegue extrair muito bem a pectina e usar de uma forma excelente é a do maracujá. Aqui eu tenho um maracujá sem a semente já, você pode ver que ele está sem nada aqui. Mas algumas pessoas extraem e usam essa partezinha branca aqui do maracujá como se isso fosse a pectina. Gente, o nome já diz, ela é hidrossolúvel, então ela vai estar no líquido de fervura. Existe uma técnica correta para que você extraia a pectina. Isso acontece também com a maçã, com a laranja. Então não é tão simples assim como parece e como muitas pessoas erroneamente fazem. Eu já vi muitas vezes a pessoa tirar a casca do maracujá, tá, gente? Corta o maracujá, tira a semente, aquela parte que a gente usa para suco, para fazer geleia, enfim, para fazer vários doces, são as sementes. Existe essa parte amarelinha, que é a casca, e essa partezinha branca é onde a gente vai utilizar para extrair a pectina. A gente vai usar uma fervura, existe uma quantidade correta, uma parte de água, parte da partezinha branca do maracujá, e aí as pessoas usam a parte branca, depois de fervida, ela vai ficar um pouco mais transparente, como se fosse a pectina. Sério. O mesmo acontece com a maçã. Ferve-se a maçã, deixa lá um tempo também determinado, acidifica se for o caso, e usa aquela polpa como se fosse a pectina. É sério. E cadê? A pectina eles jogam fora. O líquido da fervura, que onde está a pectina solúvel, é que eles jogam fora, onde deveriam usar. Gente, eu já vi isso inúmeras vezes. Eu já vi pessoas que se dizem
experts, mestres e etc., e especialistas e tudo, em produção de geleia, jogar o líquido fora e usar a polpa, com maracujá, com a maçã, e está errado, gente, não é assim. Você pode usar até? Pode, mas não considerando que seja a pectina. É um erro grotesco, é um erro por falta de estudo, mínimo de estudo que seja. É possível que a gente consiga fazer uma geleia perfeita usando pectina extraída artesanalmente? Claro, eu mesma já produzi inúmeras vezes. A maior parte da minha produção foi com pectina extraída da maçã. Particularmente não uso a do maracujá, mas a da maçã usei a vida inteira. Mas você precisa entender o que é polpa, o que é pectina no processo de extração, de obtenção daquela pectina. Então, eu quero hoje deixar esse alerta. Entendam, estudem. Eu não me apresentei, para quem não me conhece, eu sou André Show, eu sou engenheira de alimentos, eu já fiz mestrado em ciência e tecnologia de alimentos, trabalho com produção de conservas, principalmente de geleias, há muitos anos. E mesmo assim, eu estudo todos os dias para entender a ciência, a tecnologia que envolve a produção e a obtenção de um gel para uma geleia perfeita. Então não é tão simples, não é brincadeira, não é fácil, mas é possível que se faça corretamente. Então, é claro que algumas pessoas são enganadas, e isso me deixa muito triste. Eu falava outro dia sobre essa questão. Eu não posso simplesmente sair corrigindo os erros de outros produtores, mas eu posso falar como é o correto, com embasamento. Não é nada invenção da minha cabeça ou achismo, não é o que eu acho, é o que é. É tecnologia, é ciência, é legislação também. Então, atentem-se sempre, crianças, para essas questões. Existem parâmetros que precisam ser obedecidos, não tem como fugir. A gente precisa estar ali atento ao que dita as normas das legislações vigentes. Então, você precisa entender que uma geleia é um doce, mas nem todo doce é uma geleia. A geleia é uma conserva perfeita. Se o gel não estiver perfeito, existe água livre, disponível para multiplicação de micro-organismos. E isso é muito ruim. Isso interfere no shelf life da sua geleia. Isso interfere diretamente na vida útil, na qualidade da sua geleia. Então não é simplesmente, vou encher de açúcar, vou colocar conservante, não precisa necessariamente disso. Você só precisa fazer com que essa água não esteja disponível, e isso é possível através da formação de glóbulos, dos géis, perfeitos em geleias. Você pode sim usar a pectina comercial, porque ela é obtida naturalmente através de processos dentro da indústria e são obtidas através de frutas. E também você pode extrair a sua pectina corretamente através de frutas tão usuais como maçã, laranja e o maracujá. Galera, vou ficar por aqui, mas sempre trazendo algo que eu pontuo como interessante, como um despertar para vocês, para mim. Eu quero que a gente converse sobre essas questões e que a gente se entenda e discuta o que de fato deve ser aplicado dentro das nossas produções. Tchau, tchau, fiquem com Deus, até mais e vamos produzir essa delícia.